Todas as quartas-feiras, na Igreja Batista Renovada Sede, tem Quarta da Vitória, com o pastor Maurício Costa. A partir das 19h30. Quarta da Vitória, Igreja Batista Renovada Sede, Avenida Mauá, número 1008, na Vila Operária. Olha aí, gente, que chamada poderosa para você estar daqui a pouquinho no culto, na grande Quarta da Vitória, Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária Catedral do Avivamento, Igreja Batista Renovada. É fácil acesso, você não pode perder, a nossa família recebe a tua família e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Daqui a pouquinho, a partir das 7h30, tá certo? Vamos para a Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, e versículo 20, a parte B, diz assim o texto, olha só, vamos lá. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Olha que palavra poderosa, né? Palavra de impacto, palavra de vida, palavra de sustância. Todo aquele que crê, quando ele ouve uma palavra como essa, ele fica cheio do Espírito Santo, a esperança raia, né? Ele começa a ver de uma outra forma, baseado na palavra de Deus. E comigo não é diferente. Eu amo a Bíblia, né? Pregar a Bíblia, testificar a Bíblia, e toda vez que eu leio um texto, mesmo que seja o mesmo, né? Deus fala comigo de várias formas e de formas diferentes. E é por isso que a gente gosta de pregar, testificar e tentar passar as revelações da parte de Deus, né? Para que todo aquele que ouve consiga a fé e por intermédio da fé o milagre aconteça. Olha que palavra poderosa, gente. Isso aqui, né, aconteceu no meio de um grande conflito, no meio de uma grande guerra. Josafá, servo de Deus, amigo de Deus, com vínculo com Deus, crente de verdade, está passando guerra, batalha, está na luta. E já vai dizer que não é porque é crente que não vai ter luta, não é porque tem vínculo com Deus que não vai ter luta, não é porque tem fé que não vai ter luta, pelo contrário, luta é uma evidência da vida de todo aquele que crê, porque Deus concede a vitória, está escrito, mas graças a Deus que nos dá a vitória, e sempre vai ter uma luta aqui, uma luta ali, uma batalha. Agora, é diferente uma da outra, e aqui estou falando de uma grande guerra, um grande conflito, e o povo de Israel está debaixo de uma pressão, está debaixo de opressão, 3 exércitos, Amon, Moabe e os da montanha de Seir. Era semelhante ao pó da terra, era muito numeroso o povo, era muita gente oprimindo, matar, destruir, vamos matar, vamos destruir, vamos matar, vamos destruir. E o povo de Israel, entendendo o que estava acontecendo, porque estava cercado, mais do que nunca tem que usar fé, porque eles eram um povo que usava fé. Eles eram um povo do glória a Deus, tanto é que no contexto aqui, né, eles davam glória a Deus muito alto, e o Todo-Poderoso é um Deus que não rejeita o glória a Deus e a fé, e Deus sempre vai usar alguns instrumentos, né, algumas referências para acalmar os mais fracos, para acalmar os incrédulos e para que os incrédulos, por bondade de Deus, venham ter fé, e é por isso que boa parte dos conflitos acontece, para Deus dar vitória, e no porvir vai acontecer outros conflitos, e aí você olha aquela vitória que Deus já te deu, vai te fortalecer no caminho, e aí a gente vai de quê? De vitória em vitória, vitória em vitória. E aqui no contexto, nós percebemos, o exército está oprimindo, tem que matar, tem que destruir, vamos arrebentar com Israel, vamos riscar Israel do mapa, o povo de Deus, o filho do Senhor Deus, os descendentes de Abraão, né? E o povo de Israel está vendo, só que o povo de Israel está na fé, está na luta, mas está na fé, está na guerra, mas está na fé, está na guerra, mas está crendo, está na guerra, mas está dando glória a Deus. Aí vale a pergunta, qual é o conflito que você está enfrentando? Qual é a luta que você está vivenciando? Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa pelos vales, mas aí a diferença de um para o outro tem uns que passam pelo vale e até morrem no vale, né? Mas outros passam pelo vale dando muito glória a Deus,
Lembra do Salmo 23, versículo 4? Davi dizendo: ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. E aí, aquele que é crente de verdade, que entende a presença, que vive a presença, tem vínculo com Deus, fala com Deus, ouve Deus, ele sabe que nos conflitos da vida, Deus é fiel. Você acredita nisso? Fala comigo então. Deus é fiel. Aqui o povo, capítulo 20, está vendo o inimigo, é 3 nações, como pó da terra, povo numerosíssimo, mas a profecia vem, porque Deus não deixa de ser Deus na hora da guerra ou da batalha. Ah não, o caldo engrossou, Deus vai embora? Pelo contrário, Deus é aquele que gosta de uma guerra, Ele é o Deus de guerra, varão de guerra, e aí Ele começa a usar os profetas, e um deles diz assim, nessa peleja não tereis que pelejar, só vai no glória, porque quem vai pelejar é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E num dado momento, no versículo 20, a parte B do capítulo 20, Josafá toma a palavra: ei, povo de Deus, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Que palavra poderosa, gente. Essas duas coisas andam lado a lado: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Vou abrir um parênteses. Infelizmente, o dia de hoje não se crê em profecia, não se crê em revelação, não se crê mais na palavra revelada, na palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas uma coisa é certa, nós temos que entender: Deus nunca vai fazer nada sem usar alguém, e Deus tem os seus instrumentos, Deus tem os seus profetas. Antigamente o profeta era chamado de vidente. O que é um vidente? É que vê o que os olhos não vê, ouve o que os ouvidos não ouvem, toca o que a mão não toca. Este tipo de gente é um povo diferente, é um povo que muitas vezes anda na contramão da lógica, contramão de regras, e é por isso, conquistar muitos adeptos e muitos fãs, porque a maioria vai à base do que vê, vai à base das provas, tem que provar para crer. Mas com Deus não, Deus é na fé. Deus é invisível, mas é real. E aí Deus levanta os profetas, os instrumentos consagrados para profetizar, e para mostrar que tem jeito, e para mostrar que tem saída, e para mostrar que Deus levanta, e para mostrar que Deus restaura, e para mostrar que Deus abre a porta. Quem acredita nisso? Deixa eu ver. E é o que Josafá está fazendo agora, rei, mas também profeta. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede na profecia que nós temos ouvido e prosperareis. E aí deixa eu dizer, olha só, anda lado a lado. Deus não vai fazer nada sem usar alguém. E aí, por isso, quero abrir um parênteses também, que a gente chama para a igreja. Vem para a igreja, Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária. Por quê? Porque vai ter um profeta de plantão, ele vai estar consagrado, anda na maioria das vezes de joelho, buscando uma revelação, a inspiração, para poder profetizar para a tua vida, para poder orar para você, para poder entregar a palavra rema, para o teu elevo espiritual. E aí, é por isso que eu estou dizendo para você, vem, porque vai ligar as fé, e tudo que é ligado na terra, é ligado no céu. E como eu disse ainda há pouco, Deus vai usar o instrumento, Deus vai usar o profeta, Deus vai usar o vidente de plantão, para entregar a palavra. Agora, uma coisa é certa, nós temos que entender, se não crer na palavra do profeta, não tem como crer em Deus. Se não crer no instrumento de Deus, não tem como crer em Deus. E eu vou dizer, como eu disse, Deus é o mesmo, Deus não muda. Usou Josafá no passado, usou Elias, usou Eliseu, usou vários profetas, usou o pastor Moisés com grandes milagres, usou várias pessoas, vários instrumentos, usou Davi numa unção poderosa para matar Golias, o gigante, usou. E o mesmo Deus que usou no passado, quer usar no dia de hoje. Mas aí é muito importante crer no instrumento de Deus, crer na palavra de Deus, crê no Espírito Santo que usa os seus instrumentos e os seus profetas. E aí olha o que Josafá está dizendo, crê no Senhor vosso Deus, sim, estareis seguros, crê nos seus profetas e prosperareis. Eu estou falando com uma grande gama de pessoas aqui que crê em Deus. Você crê em Deus? Você acredita em Deus? O mesmo Deus que você crê não vai deixar o diabo tripudiar, cirandar, mentir, enganar, iludir, ludibriar,
porque olha só, o mesmo Deus que a gente crê, como diz o texto, crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros, é o mesmo Deus que fala uma vez, vai falar de novo, fala outra vez, vai falar de novo, fala outra vez, vai falar de novo, e sempre as mesmas palavras, ele não muda. E aí, deixa eu dizer, não tem como, né, Deus mudar de ideia, e não tem como ser enganado quando se crê em Deus, porque a mesma coisa que você ouviu ontem, vai ouvir amanhã, a mesma coisa que você ouvir amanhã, vai ouvir semana que vem, porque Deus não muda. E agora Josafá está dizendo, crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crê no Senhor vosso Deus e Ele vai dar um jeito de abrir uma porta, crê no Senhor vosso Deus e Ele vai preparar, né, um instrumento, alguém para ajudar, profetizar e mostrar o que se tem que fazer. Falando de profetas ainda, né, a Bíblia diz assim que Elias foi um dos profetas muito abençoados por Deus, só que Elias deixa um sucessor, Eliseu, e Eliseu agora está com a responsabilidade de representar o Deus Todo-Poderoso. E tem um homem chamado Naamã, e ele era chefe, tinha bandeira, tinha medalha e muitas vitórias concedidas pelo Deus Todo-Poderoso, só que ele era sírio, da Síria. Gente, tem coisas que a gente precisa orar para entender. Deus agora ajuda um sírio, ajuda alguém que não tem vínculo com Deus, dá vitória para o sírio Naamã. Mas por quê? Porque Deus, ele olha o presente e também o passado, ele sabe de cor, e o futuro, e ele sabe a obra que ele vai fazer no futuro. E é por isso que quando eu leio a Bíblia, segundo o livro dos Reis 5, eu vejo Deus ajudando Sírio Naamã, dando vitória ao sírio Naamã. Só que ainda ele não tem vínculo com Deus, ainda não tem contato com Deus, mas mesmo assim Deus estava ali favorecendo, e aí Deus vela para cumprir o seu plano, seu propósito e a sua obra. E o que vai acontecer? Ele precisa de uma cura, porque ele tem lepra, ele conseguiu vitórias na guerra, mas tem lepra, os seus celeiros estão cheios, mas tem lepra, ele tem honra perante o seu senhor o rei, mas tem lepra. E aquela lepra, aquele problema roubava completamente a cena. E eu imagino comigo, na minha mente pentecostal, que ele já tinha procurado o recurso A, B, C, o médico A, B, C, B, e não tinha conseguido êxito. Porque uma coisa também quando Deus tem uma obra na vida de alguém, Ele permite uma porta fechar, só Ele vai abrir. Lembra de Ana? Queria ter um filho, Deus fechou a madre, e era só Deus para abrir a madre, e aí justamente para concluir o plano de Deus, né? E aí foi um dia que Deus abriu a madre e Ana gerou Samuel, mas é uma outra história. O Ciro, ele já tem uma porção de vitória liberada por Deus, Deus já está comungando com a história dele, mas tem lepra, e Deus permitiu a lepra, e lepra não tinha cura. Em outras palavras, o homem não conseguia resolver, mas ele bateu na porta A, B, C, D e não resolveu, porque era Deus que iria concluir, era Deus que iria sacramentar a história na vida do Sírio Naamã. Na casa dele tem uma escrava, que ele trouxe de Israel, e a escrava está trabalhando na casa dele, uma menina, que não dá nome, mas era missionária, uma menina que não tem currículo, era escrava, mas era missionária, uma menina que estava peregrina, mas era missionária. Olha que coisa linda, uma menina que está sofrendo, mas vai tentar ajudar o seu senhor agora, e ela diz, lá em Israel tem um profeta, lá em Israel tem um instrumento consagrado, lá em Israel tem alguém que Deus usa, lá em Israel tem o profeta Eliseu, e ele pode restaurar a lepra. A senhora da menina, ouvindo aquilo, avisa Naamã. Naamã marra aqui depressa, prepara um carro, 2, 3, 5, não sei, prepara vestes, ouro, prata, e fala com o seu senhor o rei. O rei da Síria dá uma carta como decreto, vai e entrega ao rei de Israel. Quando chega em Israel, né, que ele vem rapidamente para procurar o profeta, o rei de Israel é rei, mas não é profeta.
O rei de Israel tem coroa, mas não é profeta. O rei de Israel tem cargo, mas não é profeta. O rei de Israel é o primeiro mandatário da nação, mas não é profeta. E cada um no seu cada qual. E eu vou dizer uma coisa para você, olha só. É um dos ministérios mais poderosos ser um profeta de Deus, ser um instrumento de Deus. E eu estou falando aqui de profeta na qualidade de Eliseu, mas até a menina que falou de Eliseu era uma profetisa do Senhor. Estava testificando a palavra, né? Estava debaixo de uma orientação, de uma inspiração, mostrando o caminho que o seu senhor, o chefe do exército da Síria, devia traçar e percorrer. Também é um instrumento de Deus, né? E a coisa interessante é ser um instrumento de Deus. A melhor dádiva é ser um instrumento de Deus. Além de ser uma bênção, e a bênção passar pela gente, ou pelo instrumento de plantão, ou pelo profeta, vai ajudar pessoas. E isso é que é gratificante, você ajudar pessoas. Agora, quando Naamã chega no rei de Israel, ele é rei, mas não é profeta. E quando ele vê aquilo, por isso que eu falo, olha gente, infelizmente, existem muitas pessoas que têm que ser crente, mas não é. Tem que dar testemunho, mas não dá. Às vezes até possui cargo, mas não quer dizer nada. Quando Naamã chega, o rei de Israel rasga as vestes, complô. Isso aí é para arrumar briga, intriga. Isso aí é para invadir ou me fazer refém. E não era nada disso. Naamã estava vindo realmente atrás do profeta. O mínimo que o rei de Israel tinha que fazer, tem sim um profeta aí, tem, mas não sou eu, é Eliseu. Você percebe que ele estava tão incrédulo, que ele não acreditava nas coisas de Deus, que ele preferiu rasgar a veste dele, se humilhar, chorar, desesperar, do que falar, tem um instrumento aí sim, o nome dele é Eliseu. Mas aí Eliseu fica sabendo o que está acontecendo. Eliseu manda o secretário, sempre um, sendo um instrumento para o outro. E Deus não faz nada usando pessoas sozinhas, um ajudando o outro, um complementando o outro, um confirmando o outro. E aí vem Geazi, o meu senhor Eliseu mandou eu vir até o senhor Naamã, porque lá tem profeta, e é para o senhor ir até lá, e saberás que tem profeta em Israel. Naamã vai à casa de Eliseu, olha que mistério. Quando chega lá, Eliseu nem recebe, só dá a palavra, mergulha 7 vezes no Jordão, nem se aparece, nem abre a porta, nem recebe o Naamã, só dá a palavra. Gente, por quê? Porque é tudo pela fé, é tudo para a glória de Deus. E se não for pela fé, não tem milagre. Se não aprender a andar pela essa fé, não tem milagre, sabe? Tem muitas pessoas aí arrumando muleta, arrumando amuleto. Quem faz é Deus. Somos instrumento, mas é glória de Deus. Somos profetas, mas a glória é de Deus. Deus revela, mas a glória é de Deus. A gente vê o que os olhos não vê, ouve o que o ouvido não vê, não ouve, mas a glória é de Deus. Momento terrível dia de hoje. Se a pessoa ajuda alguém, já tira uma foto e posta como troféu. Se a pessoa ora por alguém e Deus cura, já tira uma foto e posta como troféu. A glória é de Deus. Quem cura é Deus. E Deus tem os seus trâmites, e Deus tem os seus quesitos, e Deus tem os seus critérios. Eliseu, instrumento de Deus. Eliseu, servo de Deus. Eliseu, consagrado de Deus. E Naamã chega, chefe do exército, cheio de medalha, com a sua polpa, com a sua glória, mas era leproso. Eliseu só diz assim, 7 mergulhos no Jordão vai resolver o problema. Naamã sai bravo. Mas eu achei que ele ia me receber, eu achei que ele ia colocar as mãos sobre mim, eu achei que ele ia orar por mim, ia resolver o dilema. Agora ele me manda tomar banho nesse Jordão podre. Não tinha lá na Síria, Abana, Farpar, rios melhores? Aí olha só, de novo Deus usando alguém para complementar alguém, usando alguém para ajudar alguém. O secretário de Naamã: meu senhor, se ele pede algo mais difícil, o senhor não faria? Faria. O que ele pediu? Dá 7 mergulhos no Jordão. Aí o secretário: dá os mergulhos, meu senhor. Foi quando Naamã entrou a primeira, segunda, terceira, quarta,
quinta, sexta, sétima vez, 7 mergulhos, e saiu curado. É simples, obedecer, deixar o orgulho de lado, cumprir o que está escrito, o que está falado, o que foi revelado, a profecia, simples, e o milagre vai acontecer. É as pessoas que dificultam as coisas, é as pessoas que complicam, e aí fica dando volta na montanha, sendo que o que Deus diz é simples de entender e simples de fazer. O problema é a fé, é as pessoas que não acreditam que o critério de Deus é de Deus, e quem é que vai fazer o milagre é Deus, e a gente não tem que fazer nada por causa do homem, do ciclano, do Bertrano, mas tem que fazer porque Deus mandou, porque Deus é fiel, porque quando você ouve os critérios, obedece os critérios, executa, Deus é fiel, porque os critérios são dele, a palavra é dele, não é o Jordão que cura, não é o profeta que cura, é a unção do Senhor, e a unção que você respeita é a unção que você atrai. Por isso, gente, ele mergulhou 7 vezes no Jordão, e na 7ª vez, a pele dele se tornou pele de uma criança, e ele foi curado completamente daquela lepra que era um demônio na carne, que era um espinho na carne dele, e agora ele muda completamente os seus procedimentos e entende que só o Senhor é Deus. Por que eu fiz questão de pregar essa palavra? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A gente ouve cada coisa, tem gente que tem medo de vir na igreja, tem gente que fica ameaçado pelo mal, pela prova, pela dificuldade, por olho gordo, espírito de inveja, oração contrária, e tem medo de vir na igreja. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. O primeiro passo para vir para a igreja pode mudar completamente a história, porque a única coisa que Deus quer é mostrar para você que Ele é Deus vivo, Deus real, e Ele protege, e Ele guarda, e Ele livra, e Ele abençoa. Mas uma coisa é certa, Deus sempre vai usar alguém como instrumento. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e nos seus profetas e prosperareis. Amém? Pega o teu copo com água agora, oremos. Deus, eu te dou graça pelo privilégio de acreditar, de entender, ter experiência e poder passar a tua palavra, inspiração, orientação, revelação, e eu te peço, através dessa oração, toca o copo com água, dissipa, meu Deus, as trevas, as sombras, as ameaças, o medo, o terror, e que eles possam ouvir, obedecer, participar, executar, concluir, para receber o teu grande milagre. É o que eu digo, é o que eu oro, é o que eu peço. Abençoa, e se você crer, beba o teu copo com água e receba. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra daqui a pouquinho, 7h30 da noite, Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária Catedral do Avivamento, Igreja Batista Renovada, tá certo? Até lá, eu te espero lá em nome de Jesus.